Olá, caros alunos, espero que estejam todos bem. Na aula de hoje, iremos falar sobre o intraempreendedorismo. Ele é um processo que ocorre dentro de uma empresa, independente de seu porte, e leva não somente a novos negócios, mas também a outras atividades e orientações inovadoras, como o desenvolvimento de novos produtos, serviços, tecnologias, técnicas administrativas, estratégias e posturas competitivas. Então, aqui um breve resumo do processo, né, do que é o intraempreendedorismo. Ok? Então, aqui a gente consegue já visualizar e entender um pouco que ele serve para a criação de novas ideias, né, de melhorias em algumas atividades e alguns processos, como talvez desenvolver um novo produto, novo serviço, tecnologias e assim sucessivamente. Então, para muitos, né, não basta ter somente um diploma de graduação, uma especialização para se destacar no mercado de trabalho. Sabemos que o mercado cada vez está mais concorrido, né? Então, é um diferencial uma graduação, uma pós-graduação? Sim, é um diferencial, mas com o passar dos anos, e já está sendo visto dessa forma, ele já é pouco, então basta ter algo a mais, né? Então, as empresas hoje, o que elas buscam? Funcionários, né, que apliquem o comportamento empreendedor em prol da própria empresa, sendo proativos, ou seja, tendo iniciativas e pessoas que tenham um espírito e tenham um perfil inovador, né, que busca inovação e de forma proativa a todo instante. Nós já falamos em outros encontros sobre o que é empreendedorismo, né? Então, o empreendedor hoje ele busca colaboradores com esse perfil próximo ao dele, né? Próximo a um perfil empreendedor. Então, entre empreendedores são os colaboradores, né, os funcionários de uma organização, podendo ser diretores, gerentes, demais funcionários que agem como empreendedor. Certo? Então, como eu disse, são pessoas, são funcionários, colaboradores que têm esse perfil empreendedor, mas que não têm ainda seu próprio negócio. Então, eles tendem a agir como empreendedores dentro das empresas quais estão inseridos. Então, na maioria, né, das estruturas e das teias hierárquicas, acaba sufocando, né, os colaboradores, ou seja, não dando liberdade para que eles venham falar, venham se expressar e ter essa liberdade de estar falando, de estar colocando suas ideias. Então, poucas empresas que tendem a deixar isso mais flexível, né? Então, assim, os colaboradores conseguiriam falar mais, né? Ter uma opinião própria, até trazendo mais benefícios e mais ideias para a empresa. Então, a gente vê muitas vezes o gestor ou o proprietário da empresa não dando essa liberdade. Então eles acabam sufocando, né, e não deixando que os colaboradores falem o que eles veem de coisas que podem ser melhoradas nas empresas. Já as empresas um pouco mais abertas, mais flexíveis, tendem a deixar os colaboradores mais à vontade para que eles consigam ter mais liberdade e se sentir mais prestativos e assim falar ou se expressar de maneira mais direta. Ok? Então, o intraempreendedorismo, além de
de fazer com que as pessoas se sintam como proprietários, com isso vem gerar maior competitividade para essas empresas quais eles estão inseridos. Por quê? Porque eles são pessoas com perfil empreendedor que vêm trazer soluções, né? E essas soluções muitas vezes geram um ganho para a empresa e, consequentemente, aumento da competitividade, e assim eles conseguem sair na frente dos concorrentes, ou ter uma ideia, ou ter uma solução inovadora que venha trazer esse benefício. Então, se eu tenho uma empresa e tenho vários colaboradores com esse perfil, consequentemente, a minha empresa vai ser mais competitiva. Talvez ela venha a sair muitas vezes na frente dos concorrentes, porque as pessoas que eu tenho ali, elas trazem ideias e soluções e também vêm, né, encontro com essa estrutura flexível de deixar bem claro para o colaborador que ele tem a liberdade de se expressar em reuniões, ou a empresa cria alguma maneira de capturar essas ideias para depois formar projetos e colocá-las em prática. Tá? Então, as empresas também elas precisam ter um grande cuidado para não entrar num ciclo vicioso. O que isso significa? Quando se alcança um determinado nível, né, de estabilidade, a empresa pode perder um pouco do seu potencial criativo, inovador, ou seja, o potencial empreendedor. Tá? Por quê? Porque ela vai chegar num nível e falar, tá bom assim, tá legal, já estamos tendo bons resultados, e acabo caindo num ciclo, né, entrando numa monotonia, e com isso entra numa zona de conforto e não realizam atividades e ações criativas mais. Né? Então para por aí porque acho que já está bom. Mas a empresa, como eu já disse outras vezes, é um organismo vivo. Se ela parar de gerar ideias, de gerar soluções, de inovar, ela vai acabar entrando nesse marasmo e com isso não conseguirá ficar à frente ou ser competitiva perante ao mercado. Então, é sempre importante tentar criar uma cultura. A cultura do quê? A cultura do intraempreendedorismo, né, de fazer com que as pessoas se sintam donas dos negócios quais trabalham, e também da cultura da inovação. Né? Criar essa cultura de inovação ela não é tão simples quanto parece. Precisa ter um controle e criar talvez mecanismos para que a empresa realize inovações e melhorias com frequência, até mesmo às vezes com tempo ou com tempo, digamos, pré-estabelecidos. De tantos em tantos meses nós vamos fazer melhorias aqui na empresa por setores, ou vamos ter que lançar um novo produto, ou vamos ter que lançar um novo serviço, certo? Então, criar essa cultura, fazer com que a empresa e seus colaboradores gerem ideias, gerem inovações, né, dentro desse perfil empreendedor que venha trazer um benefício para a empresa de forma contínua. Então, tem que sempre estar fazendo isso, inovando, criando, reinventando, para não entrar naquele ciclo vicioso. Então, a cultura de inovação e do empreendedorismo é fazer coisas novas ou melhoradas com uma certa frequência. Né? Aqui alguns critérios, né? Digamos assim, podemos dizer assim, alguns critérios para que se desenvolva e estabeleça um empreendedorismo. É necessário que haja comprometimento da diretoria, dos gerentes e todos os colaboradores da empresa, nessa ordem hierárquica, e seguindo a direção de entender o ambiente, ser visionário e flexível,
incentivar a discussão aberta, né? Deixar todos, né, à vontade e fazer com que as pessoas falem e exponham suas ideias, né? Com isso, proporcionando um ambiente, né, para essas ações, também precisa dar condições para que os talentos, né, os colaboradores talentosos construam seu sonho dentro da empresa. Então você tem que mostrar, né, um empreendedor precisa mostrar que os colaboradores podem crescer ali dentro e também dar autonomia. O que é dar autonomia? Deixar, digamos assim, dar carta branca, né, para determinadas ações e funções. O colaborador empreendedor, ou seja, o intraempreendedor, tem que trabalhar como se a empresa fosse sua. Se você tiver essas características aqui, você pode ser considerado um intraempreendedor, né? Se você tiver essas características nas quais estão aí e que você coloca em prática ou tem esse perfil para com a empresa com a qual trabalha. Então, trabalhar como se a empresa fosse sua, entregar mais do que é cobrado, entender sobre a empresa e o mercado, ter objetivos pessoais, buscar valorização, você assume responsabilidades, agir como se fosse o dono e não atirar ideias para todos os lados. Então não é porque o empresário, o empreendedor dá a liberdade que você fale, que você exponha suas ideias, suas ações, você não pode sair atirando para todo lado que isso não vai te levar a lugar algum, né? Você tem que falar, você tem que se expressar de forma pontual, sempre embasado, né, em em algum acontecimento ou em alguns dados que você possa ter para que você consiga fundamentar melhor sua opinião e assim provar que aquela ação que você está propondo pode realmente trazer uma melhoria, um resultado positivo para a empresa. E sem sombra de dúvidas, os dois lados precisam estar alinhados. Eu digo, o empresário e o colaborador, ou seja, o intraempreendedor, né? Porque precisa estar alinhado para conseguir atingir os objetivos, né, os propósitos. Se o empresário fala uma coisa, o empreendedor fala uma coisa, o colaborador barra intraempreendedor entende outra ou fala outra língua, digamos assim, a empresa vai estar também perdida. Vai estar tirando, vai estar indo para todos os lados sem dificultando com isso a entrega de melhores resultados. Então, os dois lados, ou seja, a empresa como um todo, precisa estar alinhada, né? Com foco em ações, em melhorias, em inovações, em novos projetos, de forma conjunta para que a empresa caminhe para a direção correta. Então, aqui, algumas das empresas, elas criam algumas formas de fazer com que, de incentivar com que o colaborador venha a dar suas ideias, venha se expressar, né? Porque muitas vezes o gestor da empresa, ou o próprio proprietário, vai perguntar, vai tentar de alguma forma colher essas ideias. Mas nem sempre o colaborador está à vontade, né, de estar falando, talvez tenha medo de ser mal interpretado e tal. Então eles criam algumas ações, né, para incentivar a coleta dessas ideias, fazendo algumas campanhas, então dando algumas premiações, se incentiva até mesmo em dinheiro, para as melhores ideias que venham a ser escolhidas e colocadas em prática no futuro. Tá? Então aqui também é bem legal que algumas empresas fazem a ideia do mês que vem solucionar um problema relevante na empresa vai ganhar um bônus de 10% no salário, né? E também as empresas devem fazer
essa entrega da premiação de forma com que todos vejam, porque muitas vezes não é só o dinheiro que traz a felicidade, o contentamento do colaborador com a empresa, né? É também o reconhecimento, e esse reconhecimento não é só através da grana, só através do dinheiro, é também através, talvez, de algo público, né? Que todos fiquem sabendo. Então, quando é feita a entrega dessas premiações, é sempre legal fazer de forma pública, né, para toda a empresa, talvez, ou até mesmo com alguns fornecedores, clientes e tal, ficar publicar nas redes sociais, fica bem legal. Mas nada adianta, né, ter um monte de ideias, premiar os colaboradores e depois não colocar essas ideias em prática. Então, também, se acaso acontecer isso, além de estar desmotivando o colaborador, porque, nossa, eu dei minha ideia e ganhei lá 10% a mais no salário esse mês, eu ganhei uma viagem, o que seja, mas não saiu do papel, né? Está lá minha ideia, eles premiaram, mas talvez não tenham colocado tanta fé que poderia dar certo e não colocar em prática ainda, e assim com o passar do tempo vai estar desmotivando os colaboradores. Tá? Os resultados que geram, né, essas ações, tanto para a empresa quanto para o colaborador, ou seja, o intraempreendedor, como eu já disse, aquela pessoa que tem o perfil empreendedor, mas que não tem o seu próprio negócio, né? Alguns dos resultados, os quais talvez eu considero um dos mais importantes. A empresa que faz isso, que tem uma estrutura flexível, que faz essas ações com os colaboradores, deixam eles à vontade para intraempreenderem, essa empresa vai atrair profissionais qualificados. Os melhores profissionais vão querer trabalhar nessa empresa, porque é uma empresa boa de trabalhar, uma empresa que reconhece o esforço e dedicação de cada colaborador, uma empresa que escuta as ideias dos colaboradores, uma empresa que investe em treinamento, em premiações, né? Então todos querem trabalhar nessa empresa. Eu acho que o maior ganho para a empresa é isso, fazer com que os profissionais queiram trabalhar lá. Com isso a empresa só ganha, porque ela terá os melhores colaboradores. Por quê? Porque esses colaboradores têm o perfil empreendedor. Então eles não têm o seu próprio negócio, eu já disse várias vezes, mas eles têm o perfil e agem como se a empresa fosse deles. Isso é o X da questão. Né? E o intraempreendedor, ou seja, o colaborador, trabalhando nessa empresa, ele também vai ganhar muito. Né? Não digo só lado financeiro, mas ele também ele vai se sentir bem trabalhando ali. Não vai querer sair dessa empresa. Porque é reconhecido financeiramente e é reconhecido publicamente. Isso é muito legal e é difícil de ser encontrado nas empresas hoje em dia, né? Hoje talvez existam várias ações em várias empresas, mas ainda são poucas, certo? Pessoal, então é isso, o intraempreendedorismo. Resumindo, é aquele colaborador que tem o perfil empreendedor, que age como se a empresa fosse dele, que tem vontade de crescer, que tem o espírito como se ele fosse o dono da empresa, que ele veste mesmo a camisa da empresa, que ele fala, ele se expressa, claro, de acordo com a abertura que a empresa dá para ele, mas ele vai provavelmente ele será um grande profissional e talvez um dia ele tenha seu próprio negócio. Agradeço mais uma vez a atenção de todos e bons estudos.